Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência na leitura do livro Observações Matinais, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida, da professora Lucilena Galvão. Contextualizando um pouco o projeto, a ideia é que a gente possa estar lendo uma crônica por dia, ou cada um no seu ritmo, onde a professora Lúcia nos apresenta pequenas reflexões, ao mesmo tempo leves e profundas, que ela faz ao decorrer dos seus dias. E a ideia é que a gente possa treinar o nosso olhar, para que a gente também possa ser esse observador atento e descobrir por trás de cada coisa na nossa vida o que a vida está nos dizendo. Só contextualizando um pouquinho, né? Quem é a professora Lucilena Galvão? É uma filósofa de Nova Acrópole, Brasil, há mais de 34 anos. Na verdade, completa 34 anos esse ano. Ela é poeta, escreve para peças de teatro, mas recentemente ela fez o texto da peça O Profeta e também A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Autora de músicas, inclusive já na voz de Zizi Posse, vem dando uma contribuição bastante importante, não só no Brasil como no exterior, com suas palestras que nos fazem refletir. A gente pode acessar o conteúdo dela através da internet, do YouTube, da Acrópole Play, que é bem interessante e eu recomendo. Vamos continuar o livro. Hoje estamos já na segunda crônica, que vai falar sobre a filosofia. Filosofia e seitas, uma reflexão útil. Uma das polêmicas mais acirradas que circula hoje sobre o significado de palavras em geral gravita em torno da palavra seita. Proveniente do latim secire, seguir, normalmente trata em uso corrente de ideologias divergentes da oficial e com tendência ao isolamento social. No extremo, pode referir-se a grupos que cultivam excessiva devoção e obediência a um líder de quem são seguidores, com uso de técnicas de persuasão opressivas ou manipuladoras. Como estes adjetivos são todos eles cheios de matizes, ao prolongarmos-nos nesse assunto, cairíamos num sem fim de etimologias e conceitos discutíveis. Não é este o nosso objetivo. É preciso perceber o que propõe, não as filosofias, pois este é outro escorregadio conceito, uma vez que todo o conjunto de ideias, homogêneo e coerente ou não, se intitula desta maneira, mas a filosofia, tradicional e clássica, com a proposta que a trouxe à vida, e se isso se assemelha em alguma medida às chamadas seitas. Penso que nos podemos apoiar num dos mais conhecidos pensadores da humanidade, Sócrates, numa das suas falas igualmente conhecidas para começo de conversa. Só sei que nada sei. Pode parecer um paradoxo ou uma frase de efeito, à primeira vista, mas constitui um pensamento que define muito bem um filósofo. Enquanto a média das pessoas se equilibra sobre supostas certezas, o filósofo encontra segurança exatamente nas suas incertezas, ou seja, em saber que os seus conceitos sobre o mundo são todos provisórios, apenas o melhor que logrou obter até agora, mas possui a permanente determinação de utilizar as oportunidades de aprendizado que a vida lhe oferece para aperfeiçoar estes conceitos. Em suma, o filósofo é sempre um ser em construção e um aprendiz. Tem certezas? Sim. Está certo de que o sentido da vida humana é o aperfeiçoamento e que há um aperfeiçoamento próprio dos seres humanos que reside na compreensão e vivência de valores universais tais como fraternidade, bondade, justiça, etc. Para isso, vasculha o passado e observa o presente, atento e curioso.
sempre buscando elementos que possam servir-lhe de tema de reflexão sobre como melhor entender e viver estes valores. Ou seja, ama Platão, mas está disposto a aprender com João da Silva e, se este tiver algo a oferecer-lhe que forneça a resposta satisfatória às suas questões sobre a difícil arte de viver como homens. Ou seja, não segue ninguém, mas é fiel a algo em si mesmo e que tem sempre sede de coerência e crescimento. De Platão a João, sabe que todos os homens são duais, uma mistura de um e outro, de luz e sombra, e que sempre se pode aprender um pouco com a sua luz e oferecer-lhe algo da nossa como essência da arte de viver. A filosofia isola? Nunca. É muito mais fácil para alguém que cresce na compreensão de si mesmo e do homem em geral entender as razões e necessidades que movem aquele parente excessivamente aficionado por uma linha religiosa ou o amigo ligado de forma muito entusiástica a uma visão política em especial do que alguém que não o faz. O fenômeno humano, com suas buscas e angústias, conscientes ou não, interessa-lhe e busca sempre formas de entender onde se localiza cada homem, quais as necessidades que o levaram até aí e como ajudá-lo a partir do que é e de onde está subir mais um degrau rumo à realização humana. Questionador? Sempre, não pelo prazer de contestar, e sim pelo amor à investigação e compreensão da vida. Como uma criança, a observação a fundo de cada detalhe e momento, banal para os outros, deslumbra-o. Ama a figura de um Da Vinci que se debruça sobre uma simples planta, copiando o meticuloso e intrincado desenho das nervuras das suas folhas. Nunca responde a circunstâncias semelhantes de maneira igual. Uma mesma pergunta feita em dois tempos apresenta o matiz da transformação de quem fala, de quem ouve, do tempo. Diferencia sempre, examina e detém-se no aprendizado que cada peculiaridade da vida lhe traz. Ama dialogar com a vida. Cada nova possibilidade, descoberta, traz-lhe mais liberdade, um mundo mais amplo por onde transitar e investigar. Por isso, não teme o novo, nunca rejeita nada a priori, nem julga o que não conhece. Absolutamente fiéis e obedientes àquilo que percebem como valores universais, humanos, nobres e justos, são os filósofos os homens mais livres que existem. Não carregam o peso de presunções nem de preconceitos. Estão sempre leves e puros perante a vida. Não temem o conhecimento, pois sabem que este lhes dá sempre mais espaço vital. Dispostos a reconstruírem-se e a crescerem, não carregam nem sequer o peso de uma identidade rígida e concretada pela inércia do que foram até aqui. Não temem pensar como todos, nem diferente de todos. Não temem pensar, enfim. Não buscam recompensa senão a de serem cada vez mais humanos. Nem temem castigos que não a ignorância e o estaticismo. É difícil manipulá-los, pois nada do que querem ou temem está fora de si próprios. Amantes da natureza humana, são dos que mais a compreendem e com ela se comprometem. Por onde passaram, os maiores dentre eles na história varreram a barbárie e a ignorância com uma chamada poderosa em prol da fraternidade, do ecletismo e do autoconhecimento. Seja lá o que for que se denomine como seita, há que saber que nada há de tão antípoda a este conceito quanto a filosofia, esta saudável e luminosa arte e ciência que sempre trabalhou para desenvolver o senso e o discernimento humanos. Uma reflexão aqui, né? Nesse momento da vida onde que todo mundo quer seguir alguém,
né? Onde se fala muito, né, dos seguidores, a importância, né, de ser fiel a si mesmo e de fazer esse trabalho de busca filosófica, né? E essa liberdade que essa busca nos dá no momento em que a gente se abre, né, com essa curiosidade de entender plenamente, né, o presente, vasculhando também esse passado, né, para trazer esses elementos na nossa vida que a gente viveu e que a gente está vivendo, né, e trazer respostas para a nossa vida, de que maneira podemos viver como seres humanos, né, com valores, né, com fraternidade, com bondade. E tem aqui uma visão muito importante, né, que a gente pode buscar, né, a visão do filósofo, né, e a partir dessa visão tão clara a gente pode buscar, né, como é que a gente pode no nosso dia se transformar, né, exercer esse papel, né, de questionador, ao mesmo tempo daquele que tem esse amor à investigação, né, à compreensão da vida, né. Como é que a gente pode dialogar com a vida? É sempre interessante ter uma ideia, né, do que é um sábio, do que é um filósofo, né, porque a gente consegue, ao enxergar isso mais precisamente, olhar para a gente, né, e fazer a pergunta, né, estou eu disposto a me reconstruir, por exemplo, né, e crescer como um ser humano dessa forma, por exemplo, né, como um filósofo que não é concretado naquele eu sou desta maneira, né, com essa personalidade, esse ego tão pequeno, né, mas que entende, né, que esse verbo, na verdade, né, esse eu sou, na verdade, ele é um eu estou, mas que eu sou muito mais, né, muito mais, que eu sou mais a minha essência, né, e ao saber isso, que eu sou essa essência, eu também identifico que esses outros que estão aqui convivendo comigo também são essa essência e, portanto, eu não julgo, né? E eu sou fiel a esses valores universais, humanos, nobres e justos, né? Então é isso, pessoal, que a gente possa realmente estar pensando um pouco, né, sobre isso também, em prol desse ecletismo da fraternidade, do conhecimento, né, sempre nesse trabalho pessoal de desenvolver esse senso e o discernimento humano. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.